ao lado do sofrimento extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. Meu nome é Jairo Jorge, eu sou jornalista, eu fui prefeito da cidade de Canoas e fui candidato do PDT ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Eu conheci o Jango na medida que eu procurei conhecer o Brasil, conhecer a história do nosso país. Ele foi um grande presidente que olhou para as raízes, para a história, para as reformas estruturantes que a nossa nação precisava. Eu considero ele o grande democrata. E eu, ao mergulhar na história, ao procurar conhecer as origens, né, da democracia, as origens, né, do trabalhismo, eu pude conhecer essa figura humana, essa figura política que foi João Goulart. E, a partir disso, a minha admiração. A minha geração conviveu com essa, muitas vezes, uma dúvida, né, que tentaram colocar, como se o Jango fosse um homem vacilante, como se fosse um homem que titubeou. E a partir do que eu pude buscar na história, a biografia, a contribuição, eu tenho a convicção de que ele era um humanista, de que ele era um homem que amava o Brasil acima de qualquer coisa, de que era um homem despojado e que era um homem que acreditava na democracia, era um democrata por essência. E por isso, né, eu pude conhecer um pouco do Jango, e a minha admiração por ele cresceu. Eu considero ele como um dos grandes heróis da nossa nação. Eu acho que foi um grande movimento, e nesse ponto a sensibilidade, a inteligência de Leonel Brizola, né, da defesa da institucionalidade, da defesa de alguém que foi eleito pelo voto popular, lembrando que naquele momento o presidente recebia o voto, o vice-presidente recebia o voto, eram diferentes. João Goulart, né, teve essa grande conquista, né, ele teve mais votos do que o Jânio, portanto, né, ele foi eleito pelo voto popular, e na renúncia, uma renúncia, né, bastante estranha, e todo aquele processo de turbulência com a renúncia de Jânio Quadros, a campanha da legalidade garantiu aquilo que a Constituição previa, né? Ele, como vice-presidente, deveria, de fato, assumir, e de direito, assumir a condição de presidente de todos os brasileiros. Brizola, nesse ponto, teve essa sensibilidade de compreender que era necessária a mobilização da sociedade civil, e a partir do governo do Estado, a partir do Palácio Piratini, ele constrói uma cadeia, uma rede, usando as ferramentas disponíveis, né, especialmente o rádio, para mobilizar a sociedade brasileira. Eu acho que foi a grande afirmação da democracia, um grande momento da nação, da defesa do Estado Democrático de Direito e, ao mesmo tempo, de afirmação da nossa soberania, né? Eu acho que é isso que representa a campanha da legalidade. Veja, elas são absolutamente atuais, né? Se nós olharmos aquilo que o João Goulart dizia, aquilo que ele falava, olhar o seu discurso lá na Central do Brasil, é absolutamente atual. As reformas são necessárias e não foram feitas. Reformas fundamentais para que o país, a reforma tributária, a reforma política, a reforma urbana, a reforma educacional, um conjunto de reformas que o nosso país precisa. E ele tinha essa agenda, né? Uma agenda reformista, uma agenda transformadora, uma agenda, né, de colocar o nosso país no caminho correto, né? Um choque de civilidade, de humanismo, né, de desenvolvimento, que é o que ele pregava, né? É claro que essa agenda estava na contramão de outros interesses que acabaram sendo, né, predominantes, interesses que procuravam atrelar o Brasil, digamos, a grande polaridade mundial. E o Jango buscava esse caminho, esse novo caminho, né? Ele tentou construir um centro político no país e infelizmente isso não ocorreu, né? A polarização esquerda e direita, né, ela foi maior do que esse sentimento democrático, absolutamente correto. Ele estava absolutamente certo quando ele construía essa ideia de um centro democrático. E esse centro democrático era fundamental para viabilizar as reformas de base. Mas essa polarização acabou tirando o Brasil deste rumo, reformas que até hoje a sociedade anseia. Então ele estava à frente do seu tempo, né, e colocou uma bandeira e defendeu uma bandeira absolutamente atual e necessária que hoje, o Brasil do século XXI,
precisa novamente colocar na sua agenda as reformas estruturantes, as reformas de base. Eu considero que foi um governo reformista, um governo democrático, um governo transformador, um governo que defendeu a nossa nação acima de qualquer coisa. Eu acho que ele era um democrata, ele era um homem de diálogo, ele é um homem que amava o povo. Ele foi um primeiro-ministro do trabalho que chamou os trabalhadores para dentro do ministério. Ele era um homem que ouvia, era um homem que tinha a paciência de ouvir o povo. Eu acho que ele levou isso para dentro da presidência da República, essa capacidade de diálogo, que alguns tentaram subverter essa imagem do diálogo como se alguém que não tomasse decisões. Ao contrário, ele é um homem que tomou decisões, mas decisões a favor daqueles que mais precisavam, dos mais humildes, a quem ele respeitava, a quem ele ouvia, a quem ele sempre teve a sensibilidade de procurar conhecer, desde a sua história, desde as suas origens de São Borja, desde a sua caminhada política. E ele fez isso também como presidente. Eu acredito que foi um governo que orgulhou os brasileiros. A história, o legado, as transformações, é claro que foi um governo abreviado, um governo interrompido, um governo que não conseguiu levar a cabo os seus sonhos, os desejos de João Goulart. Ele, que é um presidente que morreu não em território brasileiro, e com certeza fruto também da tristeza, fruto deste episódio tão lastimável que foi este período de trevas que a democracia brasileira enfrentou com a ditadura e o regime militar. Mas eu considero que foi um governo que olhou para o povo, foi um governo popular, um governo democrático e um governo que fez a diferença. Eu acho que num momento em que a democracia hoje está novamente em ameaça, não só no Brasil, mas no mundo hoje, as democracias vivem talvez esse momento de turbulência. Eu acho que é necessário olhar para o passado, é necessário olhar para a história, em momentos em que a democracia foi afetada. O surgimento do fascismo, do nazismo, o que levou o mundo a uma guerra, a Segunda Guerra Mundial, e mesmo aqui na América Latina, onde os países que eram países democráticos, países que tinham governos eleitos, passaram, portanto, por um período de ditadura, de treva, de repressão, isso não pode ser esquecido. E nós vivemos esse período duro da tortura, da incapacidade do cidadão expressar as suas opiniões. Isso que nós estamos fazendo agora era impossível, as pessoas se reunirem, os jovens, é importante que os jovens saibam isso. E este não é um modelo para o Brasil, isso não é um modelo para nenhuma nação. O melhor regime, isso já dizia um homem absolutamente conservador, que era Winston Churchill, um homem que tinha as suas convicções, mas ele dizia uma coisa absolutamente correta, que é o pior regime, só que não inventaram nada melhor. Portanto, a democracia é o remédio para a democracia. A democracia é o remédio para o nosso país. E nós tivemos, infelizmente, uma noite longa que ceifou uma geração, que ceifou a nossa nação, mas também aconteceu na Argentina, no Uruguai, no Chile, e isso afetou a América Latina. E ali nós tiramos um homem, um democrata, um homem que se colocou na defesa do seu país, da soberania da sua nação, que foi alijado. Os seus filhos tiveram as consequências, a sua família, o exílio, ele, Brizola, Arraes, tantos líderes políticos que foram perseguidos pelas suas convicções. Então acho que foi um momento de treva, um momento que nós não podemos esquecer o que aconteceu, para que a gente não faça hoje uma leitura acrítica da história, para que a gente não venha repetir erros, porque muitos foram para as ruas para defender a ditadura. E o que aconteceu? O caso de Lacerda, por exemplo. Carlos Lacerda era um homem que atacava o governo legítimo de João Goulart, atacava Getúlio Vargas, atacava Leonel Brizola. E o que aconteceu? Ele foi vítima exatamente do regime que ele gerou. Ele foi vítima da ditadura, foi caçado
e também morreu, assim como Juscelino Kubitschek, assim como João Goulart, também de forma suspeita. Portanto, a história já nos mostrou isso, e é dessa forma que nós temos que olhar de maneira crítica para que o Brasil não repita isso. Nós temos que cada vez mais consolidar a democracia. E se tem um homem que amava a democracia, se chama João Goulart. Hoje nós estamos num mundo globalizado, mas essa globalização ela não retira, ao contrário, ela afirma a soberania. Ou seja, nós temos que nos inserir na globalização de forma soberana, altiva. Ou seja, nós temos que defender os nossos interesses. E é isso a soberania. A soberania não é dizer amém, não é bater continência aos interesses de outros países. Nós temos capacidade de entender o nosso projeto, de termos um projeto nacional, que buscarmos o nosso desenvolvimento, mas obviamente dialogarmos e buscarmos os espaços que o Brasil tem, e tem efetivamente, o Brasil tem um destaque e conseguiu, a partir da sua história, do seu protagonismo, esse espaço mundial, cada vez mais afirmar este caminho. A soberania é essencial, muita gente hoje não entende isso. Mas se nós não tivermos capacidade de pensar a soberania, nós não teremos futuro. Hoje, a capacidade de quebrar essa polarização, que o Brasil fez isso através dos BRICS, a relação com a China, com a Rússia, com a África do Sul, com a Índia e o Brasil, criou um novo caminho, uma nova geopolítica extremamente necessária, a relação Sul-Sul. Tudo isso é protagonismo, isso é soberania, isso é capacidade de olhar o mundo, mas ao mesmo tempo defender nosso território, as nossas riquezas, o nosso patrimônio natural. Isso é fruto da nossa nação, da nossa identidade, é o que nos torna brasileiros. E esta afirmação da soberania está na essência do governo João Goulart, está na essência do trabalhismo. Efetivamente, essa bandeira ela não pode ser perdida, ela não pode ser esquecida, e é algo que tem que estar no coração, especialmente dos jovens, daqueles que ainda têm esperança. Por tudo que eu pude ler, estudar, conhecer, e eu procurei conhecer mais profundamente João Goulart, me intrigava a figura dele, é de que ele era uma pessoa absolutamente sensível, um homem inteligente, um homem competente, mas um homem que admirava os mais humildes. Eu acho que esse é um dom, essa humildade, este carisma que ele tinha, ele foi a grande marca do João Goulart. E a sua capacidade de diálogo, não só como presidente, não só como vice-presidente que foi, mas também como ministro do Trabalho. Essa capacidade de dialogar com os mais humildes, de não se colocar num lugar na mesa acima das pessoas, mas de igual para igual. Isso era um dom, essa era a característica do homem João Goulart, das suas origens humildes, das suas origens campeiras, que vem lá das nossas missões, que vem lá de São Borja, que vem lá da nossa história, mas que ele, com muito orgulho, mostrou para o Brasil. Então é uma grande figura, um grande democrata, um homem que amava o nosso país acima de tudo, amava o povo. Eu acho que essa é a grande imagem, a grande figura dessa pessoa que marcou a história brasileira, João Goulart. Jango era um democrata radical, era um homem que amava a democracia e amava o Brasil.